Noite, pessoal. Estamos 2 minutos atrasados, porque a reunião iniciaria às 7h35, para a gente dar essa margem aí para as tecnologias, né? O pessoal entrar, sentar, botar o celular para carregar. Eu venho aqui hoje com o pessoal do DEL para apresentar a nossa certificação, né? O nosso projeto do turismo sustentável. Então, a Associação Empresarial, ela é filiada à FACISC. A FACISC é a federação nossa das associações do Estado, então somos mais de 150 no Estado. E a FACISC, ela está à frente do Instituto DEL, que é uma metodologia alemã. Então, é o desenvolvimento econômico local. O Instituto DEL, ele tem uma metodologia própria para o turismo, e dentro dessa metodologia eles têm parceria com o Instituto Holandês Green Destinations, que foi o certificado que o UBC ganhou ano passado, da Top 100 Histórias, que a Lara que escreveu, e a gente foi premiado, e o UBC hoje é um destino, ou o município é um destino com ações sustentáveis. Né? Nós somos premiados por isso. Como é que agora a gente faz isso para as nossas empresas? Através de uma certificação individual para as nossas empresas. Então, nós seremos avaliados e teremos critérios para as empresas, né? Que vai ser o que a Aline vai apresentar aqui hoje. Lembrando que esse é um projeto exclusivo hoje para associados. A gente inicia já dia 25 a primeira reunião para iniciar os trabalhos. Então, essa é a última chance de quem está em dúvida de entrar no projeto. Ele tem um custo hoje de R$ 1.200 por um ano de consultoria e assessoria. Então, são R$ 100 por mês para pleitear para você estar pronto para a certificação de um selo internacional balizado pelo Conselho Mundial de Turismo. Então, a gente está realmente tendo algo que é o melhor do mercado hoje. Então, Aline, fique à vontade. Perfeito. Tens até as 8, tens 15 minutos, eu vou te dar 15 hoje. Tá bem. Eu já contei até do top 100, então tem 15 minutos. Beleza. Antes de eu falar da apresentação da certificação, né, vou apresentar a Jo, que vocês ainda não conhecem, quem é de Urubici. Alguns talvez tenham sido entrevistados por ela nas entrevistas do DEL, né, da Santa Catarina. Mas ela mora atualmente em Chapecó e vai atuar conosco no núcleo em São Joaquim, que vai atender também Bom Jardim da Serra. A Laís é executiva da Associação Comercial de São Joaquim e vai coordenar também ali, né, junto com a Jo, o núcleo. E a Rô, vocês já conhecem, ela é a nossa consultora aí para o Gente Catarina e também vai atuar na condução do núcleo aí com vocês. Bom, então vamos à apresentação oficial, né? Eu vou tentar dar uma resumida até para poder trazer para vocês na sequência espaço para dúvidas e indicações que vocês têm. Como o Henrique já apresentou, nós iniciamos então aí em Urubici a proposta de estruturação de um núcleo de sustentabilidade que vai preparar as empresas aí do município para estarem certificadas junto à Green Destinations. O objetivo desse núcleo, então, é reunir empreendedores num primeiro ciclo, né, durante um ano, para que a gente possa melhorar a competitividade dos negócios de Urubici e gerar um posicionamento no segmento do turismo para o tema da sustentabilidade, né, para que a gente possa, por meio da preparação dos empreendimentos, buscar a certificação, mas automaticamente tornar as empresas aí mais competitivas. Ao longo de um ano de trabalho, o que são os resultados que a gente espera com vocês? O primeiro deles, e obviamente quando a gente fala de sustentabilidade, é aumentar a ecoeficiência das empresas, né? A gente melhorar as condições da estrutura física dos negócios, em especial no que tange as questões voltadas à energia, água e resíduos, que são temas mais conhecidos quando a gente fala de sustentabilidade de negócios. Mas, a partir disso, a gente vai trabalhar com 12 grandes temas em todos os segmentos que vão tratar, então, da sustentabilidade. A partir disso, a gente deve tornar as empresas de vocês, né, mais atrativas para turistas, para clientes, sejam turistas que venham de outras regiões do país, mas também os próprios visitantes que, posteriormente, né, vão escolher novamente Urubici para passar mais que um dia aí com vocês. E automaticamente a gente fazer com que as empresas de Urubici
estejam posicionadas em plataformas de venda de turismo, com esse ênfase no turismo sustentável, participação em feiras, em outros negócios que direcionem o nosso posicionamento. A Green Destinations, que é uma certificadora da Holanda, ela é quem vai nos dar esse aval para certificação e é ela que está dentro de grandes plataformas de certificação de sustentabilidade ou de integração desses mecanismos de venda. Então, hoje, por exemplo, se vocês entrarem na Booking e vocês pesquisar alguns empreendimentos nossos, como o próprio Real Nobre Hotel, que está aí do ladinho de vocês agora, vocês vão ver que a Booking já tem lá folhinhas de sustentabilidade. Ela já está integrada com a nossa plataforma. Automaticamente, quando o empreendimento está certificado, a Booking já sobe você na pesquisa e já te traz as folhinhas de sustentabilidade de acordo com o nível que você vai atingir dentro do programa de certificação. E ela está atrelada também a destinos, né, que estão promovendo esse tema. Então, aí em Urubici, a gente tem a vantagem de que o município também está buscando a sua certificação. Então, aí nos próximos meses, o Urubici deve ter aí uma nota também de certificação de sustentabilidade para o destino, que ajuda vocês, empreendimentos, também a melhorarem seu posicionamento. Todos os tipos de negócios da atividade turística ou relacionados com a atividade turística podem se certificar. Então, desde fornecedores de atividades, né, de trilhas, agências, organizações locais de turismo, como as próprias associações que vocês têm aí, associações de guia, associação de pousadas, todo esse time, a própria ACIUR vai buscar a sua certificação, locadoras de bicicletas, automóveis, motos, vocês têm aí, pousadas, parques, campings e bares e toda a linha de gastronomia, mas também a gente tem outras atividades correlacionadas, como, por exemplo, as imobiliárias e outras atividades que estão vinculadas à dinâmica de turismo no território de vocês hoje, que são possíveis de receber a certificação, tá? A certificação em si, ela vai passar por esses 12 grandes temas que tem aqui na tela, e aí é onde a gente sai um pouquinho da grande discussão que o mundo ainda gera, né, em torno do tema da sustentabilidade, ou seja, a gente vai trabalhar compras e vendas no turismo, acessibilidade, prevenção contra a poluição, energia e clima, resíduos, bem-estar e qualidade de emprego, saúde, segurança, patrimônio, paisagem, e aí na sequência eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas situações que vocês geram aí no dia a dia de vocês, que são temas vinculados à sustentabilidade e que muitas vezes a gente não vincula não comunica o nosso cliente sobre isso, não gera integração com os nossos próprios fornecedores para esse tema, ou acaba não registrando. A gente faz muita coisa, mas não registra, não monitora isso que está acontecendo. Ao longo desse ano de trabalho, né, de 2025, a gente vai trabalhar com um encontro de abertura, 8 encontros oficiais de trabalho e 1 encontro de fechamento. Ou seja, nós vamos ter 10 encontros ao longo do ano oficiais para nos prepararmos para a certificação. E aí a grande pergunta, né, que todo mundo faz para a gente quando está apresentando isso é: mas eu tenho separação de lixo, mas o caminhão do lixo da prefeitura passa, às vezes não passa no dia certo, eu tenho lâmpada de LED e energia solar, é só isso que eu faço. Justamente o objetivo do núcleo é a gente construir essa caminhada com vocês e identificar dezenas de ações, eu tenho certeza que sim, porque só nos critérios a gente tem 63, então vocês devem ter pelo menos uma ação em cada critério que vocês já fazem, ou que vão promover e que vai se tornar rotina da empresa, para que vocês se preparem e estejam prontos lá a partir de dezembro para se certificarem. A certificação em si, ela tem 4 níveis, né, que está aparecendo aqui na tela, ou seja, se você atingir 50% dos critérios, você vai ter uma certificação bronze, se você atingir 75%, certificação prata, 95% dos critérios você vai ser ouro, e por 2 vezes você conseguindo, né, o certificado de ouro, você deve receber e aí a promoção de Platinum. Aqui é um desenho um pouco mais simplificado. Esse é o score do Real Nobre Hotel. Ele é de Orleans, acredito que a maioria de vocês já conheça. Se não conheçam, né, comecem a seguir eles hoje. O Real Nobre Hotel foi o primeiro empreendimento
no sul do país a se certificar. A gente tem vários no Rio Grande do Norte, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Dinho, Toca da Coruja, enfim. Mas o Real Nobre Hotel é o primeiro no sul do Brasil e, inclusive, né, recebeu certificação ouro. E a premiação foi entregue agora no dia 3 de novembro, né, num evento lá em Balneário Camboriú, da Associação de Hotéis. Inclusive, a Lara, o Henrique estavam presentes nesse evento, puderam prestigiar também a Adriele, né, recebendo essa certificação. É um hotel razoavelmente pequeno, né? Eles têm um pouco mais de 50 leitos, não é tão pequeno para quem conhece o mercado, mas para quem conhece a estrutura dela, entende um pouquinho do que eu estou falando. E aí, aqui, ela recebeu, então, nota verde, ou seja, ela está com uma nota muito boa em todos os critérios aos quais o hotel passou a ser avaliado, junto com o restaurante que ela tem também dentro da estrutura dela. E aí a gente vai receber, ao longo de toda a nossa preparação, os feedbacks e um acompanhamento para entender se a gente está, né, atingindo ou não os critérios para certificação dentro do processo de preparação. Para cada um desses critérios tem os subcritérios, e aí eu vou trazer alguns temas bem básicos, como, por exemplo, boa empregabilidade. A gente tem muitos negócios familiares, né, em Urubici, mas empreendimentos que já tem um colaborador, ou que a família vive também só desse negócio, a gente tem que trabalhar os critérios como, por exemplo, a gente não tem exploração da mão de obra humana, não é trabalho escravo, não tem trabalho de pessoas menores de idade, né, com exploração desse trabalho. A gente garante que todos nós que estamos na empresa, que a empresa está legalizada e que quem trabalha com carteira assinada tenha todos os seus direitos cumpridos. Nós trabalhamos dentro da legalidade, com os nossos alvarás, com a prefeitura, com as nossas licenças. Nós damos treinamentos para os nossos colaboradores e, se a gente não dá treinamento, com o núcleo a gente vai construir esses ambientes, a gente vai identificar com vocês quais os setores que todos vocês têm maior dificuldade e a gente vai criar atividades, né, que contribuam para que você possa atingir esse critério estando no núcleo e com o núcleo para fazer essa caminhada de fato para a certificação. A gente vai trabalhar, por exemplo, aqui com que tipos de benefícios vocês dão para os colaboradores. A empresa de vocês está vinculada à associação comercial e a associação ela permite uma série de descontos que é estendida para os seus colaboradores. Isso já são benefícios que também vocês estão entregando para os colaboradores de vocês, né? E como a gente trabalha a questão de bem-estar, como a gente faz a promoção, a integração entre os colaboradores novos, como a gente permite que eles possam participar dos eventos da empresa, como que a gente envolve eles nas decisões da empresa, enfim, tem toda uma dinâmica que só nesse item da boa empregabilidade, que geralmente a gente nem pensa nele quando a gente pensa, né, sobre sustentabilidade em si, sobre certificações. E aí, para ir fechando, já que o Henrique me fez falar na velocidade 4.0 hoje, é um pouquinho dos benefícios, né? O que você, empreendedor, ganha quando está dentro do núcleo e quando pensa um processo de certificação como esse? O primeiro deles é que vocês vão contribuir para que o destino turístico de Urubici ele seja um destino permanente, ou seja, que a gente cuide do meio ambiente, que o turista chegue no destino e perceba essa pegada e possa contribuir para o cuidado e o respeito com a cultura local, com os bens naturais que a gente tem, que ele não polua, que ele não jogue lixo, que a gente transmita essa pegada também para o nosso turista. Esse cliente, ele também vai ser um cliente mais feliz, né? A gente vai trazer tanto... E aí aqui a gente pensa no cliente, não só na perspectiva do turista, mas também os outros parceiros de vocês, os colaboradores de vocês são clientes de vocês, os familiares de vocês são clientes, a própria prefeitura é uma cliente. Então, toda a rede de parceiros, ela vai gerar uma dinâmica de integração e todos também vão ser atribuídos a critérios para certificação, vão poder contribuir com esse processo, com ações que eles já fazem com vocês. E aí eu vou dar um exemplo aí, né, da nossa dinâmica aqui da própria reunião. Se a Gabi ela tem certificação e o Henrique também, ou os dois estão buscando certificação, e a Gabi presta serviço lá para a empresa do Henrique, automaticamente ela dá pontos para o Henrique no processo de certificação e o Henrique também dá ponto para elas.
a associação empresarial, ela está buscando a certificação, ela vai pontuar para todos vocês que estão no núcleo, porque vocês estão vinculados a uma instituição que também está buscando a certificação. A fazenda lá do amigo que entrega frutas para vocês frescas nos hotéis, nas pousadas, ele está buscando a certificação. Então, vocês contribuem para ele e ele contribui para vocês, né? As questões ambientais, que é óbvio, né, que elas estão implícitas num processo como esse, ou seja, a gente vai consumir menos água, vai diminuir nossa geração de resíduos, vai poder trabalhar, por exemplo, com a gente criar estruturas de comercialização de resíduos junto, e tem algumas outras coisas que, inclusive, no núcleo, a partir desse tema, a gente pode rentabilizar dinheiro, sim, para as nossas empresas, através de compras coletivas, de vendas de algumas outras demandas, como a própria questão do lixo, como plástico, latinhas, papelão. E aí a gente vai trabalhar com um processo em que cada vez mais as ações que vocês desenvolvem, elas vão ser comunicadas, né? Ou seja, a transparência, onde vocês vão ter um painel de avaliação constante de onde vocês estão e onde vocês querem chegar com a certificação. Toda a dinâmica da comunicação que vocês vão trabalhar ao longo do ano, já comunicando os clientes de vocês e gerando essa integração, não só nas redes sociais, mas com outros mecanismos que vocês vão criar dentro dos próprios empreendimentos de vocês para comunicar critérios de sustentabilidade, como, por exemplo, no caso da Gabi, pães sem lactose, pães que daqui a pouco não tenham determinados tipos de farinha, pães que sejam produzidos com uso também de produtos locais, como frutas, geleias e coisas produzidas por empreendimentos locais. Tudo isso pode ser comunicado ao cliente de uma forma que você torne, então, o seu negócio mais atrativo e gere essa empatia de ele entender que ele está consumindo algo exclusivo, algo que é local, que valorize, que cuida das pessoas, e automaticamente, né, a gente vai estar num processo de certificação internacional, é um ISO, né, de sustentabilidade. Eu costumo dizer que não é uma empresa que abriu aqui na esquina e está vendendo para vocês um certificado que vocês vão botar na parede e vão dizer que a empresa é sustentável. Vocês estão trabalhando com uma plataforma internacional, com uma instituição que faz parte do Conselho Mundial de Turismo Sustentável e que está validando e clarificando nessas iniciativas que vocês têm aí dentro do destino. E aí, passando por todo esse processo ao longo do ano, né, para a gente se preparar, aí sim a gente vai para a certificação, que ela tem a etapa de a gente validar os critérios, inscrever vocês na certificação, ter uma avaliação, aqui agora já subiu, né, até 63 critérios, dependendo do tipo de negócio. Aí um coach, que não é ninguém de nós que vai trabalhar com vocês, vai avaliar a plataforma, vai ver quais os critérios vocês atendem, que dúvidas ele tem, e aí vai ser feita uma auditoria, que no primeiro ano é uma auditoria geralmente remota, onde o auditor faz uma chamada de vídeo com vocês de até 2 horas, ele vai perguntando sobre coisas que vocês fazem no empreendimento relacionados à sustentabilidade, para entender se realmente aquilo que a gente foi escrevendo ao longo do ano, ele é de fato o que a gente está buscando nesse processo. Sobre os valores, o Henrique oficialmente já falou, né? E aí agora a gente fica à disposição de vocês para dúvidas, sugestões ou da forma que vocês entendem que a gente pode conduzir esse segundo momento da nossa conversa, até porque a maioria de vocês já participou de alguma atividade, né, relacionada ao tema do núcleo. Se porventura alguém oficialmente é a primeira vez, acho que também é a oportunidade de que não existe certo nem errado, mesmo que eu já ouvi, pergunta de novo, que é melhor a gente sair daqui sem nenhuma dúvida, todo mundo está firme e forte lá no dia 25, do que a gente depois ficar com aquele sentimento que o Henrique falou, né? Mas eu tive a oportunidade, não fui, agora que a galera está lá fazendo, eu quero fazer, né? Gabi, Regina, fica à vontade aí com as perguntas. Tá. A minha dúvida é quanto à operação, assim, né? Na prática, o processo, como que é? Essa taxa ali para microempresa, eu acho que a minha aqui é microempresa. Aí seria para a certificação ou para o suporte da certificação, esse auxílio que vocês nos ajudam para conseguir? Eu não entendi muito bem. Tá, vamos lá então.
O processo do núcleo ele é justamente esse processo de preparação. Então, vocês vão ter acesso à plataforma da Green Destinations, que é uma plataforma online, onde, pelo seu tipo de negócio, ele vai listar ali quais critérios que você precisa cumprir ou não. Eles são até 63 critérios no total, porque ele engloba os outros tipos de empreendimento, mas geralmente ele fica ali em 52, 55 critérios que tu precisa cumprir dentro daqueles 12 macro critérios. Tá? Geralmente o critério 12, que é o critério de macro critério 12, que é o da comunicação, vocês ainda não fazem, porque vocês ainda não estão certificados. Então, ele é um critério que no primeiro ciclo ele não pontua, mas ele vai ter lá dentro da plataforma para você preencher, para também criar o teu plano de voo depois da comunicação, embora várias ações já vão acontecendo ao longo do ano. Eu e a Rô vamos ser as consultoras de vocês aí. Então, nos encontros mensais, a gente vai trabalhar com a seguinte dinâmica sempre. A gente já vai poder preencher dentro da plataforma, ou quem não tem muita dinâmica com a plataforma, não tem um neto, não tem um colaborador para levar junto, ou filha não está em casa, às vezes, tal, vai poder preencher a sua lista de critérios manual, e para todo critério que você cumpre e que você vai descrever durante o treinamento, aí a gente vai ter dinâmicas para compartilhar ideias. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar o item de gestão de resíduos. A gente sempre começa apresentando o critério, que é a pergunta-chave lá que a Green Destinations pede para nós. E aí a gente vai fazer uma dinâmica, cada atividade tem uma dinâmica diferente de como a gente vai captar as ideias de vocês, mas o que são as coisas que vocês já fazem no empreendimento que tem a ver com a pergunta X de gestão de resíduos? Cada um vai trazer seus exemplos, e isso já vai ajudar o colega que não faz muita coisa ou que não faz nada a ter ideias do que ele pode fazer. Ou ele lembrar que aquilo que você está dizendo, ele também faz, mas ele não achava que aquilo era, de fato, um critério que pudesse ser atendido. A gente vai criar essa dinâmica com vocês. Vocês já podem cadastrando isso na plataforma ou no material de apoio de vocês. E vocês vão identificar como vocês vão comprovar isso. Se é uma foto, se é uma planilha que já está criada ou que vai ser criada, se é um vídeo, se é um documento que você tem da empresa que coleta o teu resíduo aí no empreendimento. Para cada critério, tem diversas possibilidades de comprovar que você está fazendo aquilo ou não. Aí a gente tem um segundo bloco para cada critério que é, então, a partir do que eu não faço, o que eu posso fazer? Aí você vai criar seu plano de voo. E, coletivamente, a gente pode escolher uma ação, uma atividade, uma dinâmica que, ao longo dos nossos 10 meses de trabalho, a gente vai desenvolver para atender aquele critério. Então, ele é um processo que a gente trabalha módulos sequenciados dentro do treinamento e de acordo com a demanda que a gente vai estabelecer no grupo. Nós não precisamos seguir uma ordem, né? Do 1 até o critério 12 dentro da plataforma. Mas a gente vai sempre ter essa dinâmica de trabalho o critério, o que eu já faço, o que eu posso fazer, como eu vou comprovar, quais são as ações coletivas. E a gente vai dando esse suporte ao longo do mês e nos encontros para a gente ver a evolução de cada um de vocês. A gente costuma dizer, Gabi, que aqui é um processo muito de vocês contra vocês mesmos, né? Ou a favor de vocês. Ou seja, é de onde eu saio, onde eu quero chegar e, assim, eu não vou competir com o meu colega. Todo mundo pode ser prata, todo mundo pode ser bronze, todo mundo pode ser ouro. Vai depender do teu desempenho, né? O papel da consultoria vai ser orientar esse processo, vai ser acompanhar vocês, ajudar a criar os planos de trabalho, ajudar a identificar esses critérios, a forma de vocês comprovarem, criar ações coletivas para critérios que às vezes são mais difíceis, como, por exemplo, exploração sexual. É um tema que praticamente ninguém trabalha. Então, que tipo de ação a gente pode fazer coletiva que atenda essa dinâmica, né? E aí a gente vai construindo essa crescente de todos vocês nos empreendimentos para o processo de certificação. Henrique? E aí, esse é o custo de 1.200. Para o ano, ou seja, como se a gente dividisse R$100 por mês, né, Henrique? Aquela planilha que ela apresentou ali no final é se tu quiser. Não, eu vou tentar a certificação. E aí tem que pagar aquelas taxas ali, que daí vai depender do porte da empresa. É que daí tu mostrou. Aquela tabela lá para mim também é nova, Aline. Mas aquela lá já conseguiu o selo daí. 600 a 1.200, né? De 600 a 2.300,
Mas Dependendo do 2.300 tamanho do empreendimento. não sei quantos É para funcionários. quem tem mais de 50 colaboradores. Então, digamos que vai custar o dobro. Sei lá, não sei se é isso, Aline. Mas aí tu só Pelo precisa tamanho dos pagar. empreendimentos Não, aí, eu vou certificar. Aí tu paga essa taxa, porque daí é o custo da auditoria, essas coisas, né? e muito desse processo também é da construção interna que a gente vai fazer, né? Por isso a importância do núcleo. A gente pode desenvolver ações que contribuam para a gente fazer um caixa para pagar a certificação, uma parte da certificação de todos. A gente pode buscar projetos, né, a nível de outros parceiros que possam cofinanciar no ano 2 Sebrae. essa certificação. A gente pode buscar com a própria prefeitura depois uma legislação de incentivo com dinheiro do Fundo de Turismo, por exemplo, para contribuir para as empresas que estão buscando certificações. Então, a importância do núcleo também é nesse processo. Além de a gente preparar as empresas, de criar ações conjuntas, de criar ações que possam beneficiar o máximo de empresas possíveis, é também a gente pensar as soluções para esse ano 2, né, para continuidade. E assim, bom, cheguei em dezembro, não quero certificar, quero esperar mais um tempo, não tem problema. É uma opção sempre do empreendimento. Mas eu vou trazer aqui um exemplo da Adriele, que ela estava no evento de sensibilização que a gente fez esses dias lá em São Joaquim, e depois o Henrique pode trazer alguns exemplos do Dinho. A Adriele colocou para nós no encontro que em 4 meses de adaptações nos critérios dela, na dinâmica do empreendimento, ela pagou a certificação. E aí, quando ela falou isso, né, eu ainda brinquei com ela, não te paguei para falar isso, mas porque você começa a ter controle de algumas outras demandas, só na questão de resíduos que ela mandava, que o caminhão vinha buscar, que ela tinha que pagar uma empresa, ali ela já economizou um bom percentual, né? E é um processo que é cíclico, ou seja, tu não vai fazer qualquer movimento da tua empresa uma vez só para certificação. São ações que tu vai inserir na rotina da tua empresa e que vão se tornar permanentes e que vão garantir também essa relação do ganho financeiro, né? Porque eu costumo dizer que não existe almoço de graça. Tu não vai participar de um processo como esse, tirar dinheiro do teu bolso, ninguém, e tirar tempo para não ganhar também financeiramente lá no final, né? E aí vai muito dessa construção de soluções, de você monitorar seus critérios e que justamente não seja algo que seja mais uma coisa para fazer ou mais uma reunião para ir. É um processo crescente, onde dentro do núcleo, dentro das atividades que são construídas, você vai inserindo coisas na dinâmica da empresa ou vai fortalecendo coisas que você já faz, para também ter essa relação de ganho financeiro, né, ao longo do processo. Henrique? Quer que eu fale do Dinho? Pode trazer um pouquinho dos exemplos que o Dinho trouxe. O Dinho trouxe também essa mesma ideia da Adriele, de que algumas ações que ele acabou descobrindo na certificação, que ele poderia, sei lá, aproveitar o resíduo orgânico para ter gás, não sei o que, ele também, em alguns meses, ele botou no papel lá que ele tinha economizado também uns R$2.000, assim, umas coisinhas bobas, que daí já era o valor já era mais do que a certificação. Só que lá eles fizeram a preparação sozinhos, né? Sem apoio. Né? Então, assim, não teve um grupo, eles não tiveram a quem se inspirar, eles não tiveram o vizinho dele que faz aquela ação que ele queria realizar. Então, essa foi realmente a posição que ele deu. Além de ele ter conseguido sozinho, imagina a gente em grupo, né? E com atividades correlatas, né? Porque eu acho que a gente acaba sendo um grupo que tem empresas com atividades correlatas, né? Nesse sentido, acho que o Dinho trouxe muito para nós, né? Porque ele fez um processo muito sozinho. E aí, tipo assim, se ele tinha que fazer uma ação lá específica, por exemplo, para trabalhar a questão da boa empregabilidade, ele teve que fazer o investimento sozinho, pensar sozinho aquela ação e resolver aquilo para atender o critério. E às vezes até desconhecendo de fato que o critério, mesmo que tivesse um coach que acompanha cada ciclo, o processo, no caso dele lá,
que contratou a certificação individualizada, a gente passou muito por isso, né? Então, ele disse, olha, eu levei 9 meses para terminar a certificação porque eu estava sozinho. E ele estava agoniado porque ele dizia, eu sabia, eu achava que eu fazia tudo. Né? Primeiro ele foi para a certificação e aí a gente ouve muito, não, mas eu faço tudo. Aí ele começou a ver que ele não fazia. Eu tenho energia solar nada, e eu separo lixo. que ele não fazia quase nada e o que ele fazia, ele ainda às vezes não tinha como comprovar. Então, a gente fazer essa caminhada até dezembro juntos, ela vai passar muito por esse processo que a Lara está falando, né? Que é de a gente pegar os pares dos mesmos segmentos e construir ações que sejam favoráveis para todo mundo no que a gente não tem, poder compartilhar as nossas experiências, evidenciar isso, participar de atividades que sejam interessantes para todo mundo, mas principalmente a gente fazer um processo sem sofrimento, né? Que a gente sabe que tem começo, meio e fim, embora o fim não seja o fim, porque a gente sempre vai criar, vocês vão entender que vocês vão criar sempre outras estratégias para manter o tema da sustentabilidade dentro do negócio, mas você não vai estar sozinho tendo que marcar lá no celular dizendo, hoje eu preciso dedicar 1 hora para fazer essa certificação, porque daqui 1 semana o consultor vai vir aqui e eu não fiz nada, né? Então, é muito também de você manter essa constância com os encontros, com as atividades, podendo aproveitar a sala de aula para fazer bastante coisa também nesse sentido, para se inspirar e inspirar também os outros colegas nesse processo, né? Mais alguma dúvida? Lara? Tá sem microfone, Lara. É tão engraçado. Que bom que eu dei uma desabafada. É tão bom falar da minha empresa. Enfim, momento de descompressão do dia. A minha empresa, Aline, é de prestação de serviço. Encaixo? Maravilhosa, te amo. Vamos lá. Como que uma empresa de prestação de serviços que tecnicamente não necessita de uma unidade física paradinha, ela vai poder atender todos os critérios, né? Então, ela passa desde, por exemplo, as escolhas que a Lara faz em ir sozinha atender o empreendimento em Florianópolis e ir com Uber, ir com BlaBlaCar, ir de carona, ir com Boozer. De a Lara fazer compras locais nas comunidades que ela atende, de ela ter um protocolo para respeitar as pessoas que sejam lésbica, gay, travesti, negro, branco, tal. Então, ela ter procedimentos nos próprios treinamentos, nas ações que ela faz, que possam contribuir para cada um dos critérios. E aí, algumas outras coisas ela vai poder adotar e construir também com o grupo, como, por exemplo, o tema da compensação de CO2. Né? A Lara não tem hoje uma licença que ela paga que compense isso. Mas ela pode, por exemplo, fazer um monitoramento de todas as viagens que ela fez ao longo do ano e no final do ano ela pode criar uma ação para distribuir X árvores, que a gente consegue fazer uma conta de carbono, por exemplo. Ela pode distribuir X árvores para clientes, para fornecedores, para parceiros dela, pode promover uma ação na praça, integrada com a associação comercial, para distribuir árvores que as pessoas vão plantar e vão fazer a compensação de carbono por ela. Ela pode criar estratégias para reduzir o volume de materiais que ela imprime para os clientes e transformar isso em materiais digitais. Enfim, tem uma série de outras coisas. Quando ela escolhe um banco, por exemplo, para fazer a gestão financeira dela, ao invés dela escolher um banco, ela pode escolher uma cooperativa. Ela está associada à Associação Comercial de Urubici. Ela tem uma lista de fornecedores. Quando ela quer dar um brinde para um cliente, ela escolhe de empresas dos locais que ela trabalha ou preferencia Urubici. Então, todos esses são critérios que um prestador de serviço que não tem um local fixo, que não tem uma equipe, né, porque a Lara hoje, a empresa é ela pode buscar a certificação a partir desse movimento, de critérios que são, às vezes, isso, é o que a gente não olha, mas eles são critérios que estão vinculados à sustentabilidade que vão promover a certificação da Lara como prestadora de serviço para o turismo. Olá, Aline. A Lara pode dar uma capacitação para a turma do núcleo e ela vai ganhar por ela estar fazendo aquilo e o grupo ganha por estar...
Exatamente, exatamente. Como, por exemplo, a Gabi pode fazer uma capacitação, uma atividade para promover receitas para o café da manhã dos hotéis que estejam vinculados a consumo de produtos locais, a aproveitar frutas que são da época, tal. A dona Regina, daqui a pouco, é especialista em flores e ela pode trabalhar com como a gente melhora o ajardinamento das empresas sem usar espécies invasoras. Que tipos de plantas são mais adaptáveis ao Urubici e que elas não vão prejudicar o meio ambiente. Então, cada um, a seu modo, também vai poder contribuir com o núcleo e vai poder trazer, a partir das suas experiências, né, coisas que vão contribuir para gerar novos critérios para o time todo. É muito interessante, Aline, você vai falando, a gente vai vendo que a gente já faz algumas coisas, né? E assim, poxa, né? Eu sou do Bodegão, nós temos restaurante, o Empório e a adega. E aí, assim, o que nós já fazemos, né? Então, o óleo a gente já dá para uma senhorinha que faz detergente. Eu tenho uma pessoa que leva a latinha, que aí faz não sei o quê. Aí a gente fala assim, a gente já tem algumas ações, né, que tem uma preocupação com a finalidade, com o sistema, né? E isso anima a gente, né? Que a gente já está com energia solar e a gente acha que a gente faz pouco, né? E isso a gente começou a fazer um pouco de ginástica laboral com os funcionários, mas tudo é muito lento. Mas isso é interessante. E assim, se a gente sente que outros também vão fazendo, isso vai animando, né? E que bárbaro, gostei. E assim, né, tem coisas que, Ótimo. por exemplo, tu faz aí que são naturais do teu processo, como, por exemplo, na tua carta de vinhos, tu deve ter vinhos aí da Serra Catarinense. Tu tá Todos. consumindo e comercializando produtos locais. E às vezes a gente nem se liga da importância que isso tem. E aí a gente não comunica esse cliente, a gente não dá visibilidade para o nosso negócio a partir disso, né? E o grande diferencial desse núcleo, que é o que eu digo que me dá brilho nos olhos, é justamente o fato, dona Regina, de a gente poder compartilhar pequenas experiências, mas que tu sozinha parece muito pequenininho, mas já é o teu esforço para fazer um mundo melhor hoje. Só que a gente vai estar com 20 empresas no mínimo, que cada uma vai estar fazendo pelo menos uma ação em cada um dos critérios. Sim. Então, a gente já tem só ali, né? Se a gente fosse considerar que cada um vai fazer 1% a mais todo dia a gente vai melhorar o turismo, o meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas, dos nossos colaboradores, 20% em Urubici. Né? 1% de cada um por dia vai dar 20% melhor. Então, olha o salto que a gente dá. E aí eu falo muito também que é do posicionamento. A gente fazer turismo de natureza só, a gente compete com vários outros destinos bem pertinho de vocês, que às vezes tem um marketing melhor, ou que tá tal. Aqui a gente vai começar a construir isso em bloco, melhorar o nosso marketing, melhorar o nosso posicionamento e dizer, cara, a gente tem turismo de natureza, a gente tem isso e nós somos sustentáveis, nós cuidamos mais do meio ambiente, né? E aí não é tu sozinha dizendo isso, é um grande movimento para que quando o turista chegue, ele perceba que isso é uma característica do destino, é uma característica de vocês, empreendedores de Urubici, né? E sem dúvida vocês vão estar marcando história, assim, porque de fato não é um processo fácil nem simples, mas é um processo que precisa ser começado, porque senão em 2050, não é nem em 2050, né, Jô? As nossas estimativas são para que em 2035 a gente tenha várias atividades do turismo de Urubici sem possibilidade de acontecer pelas mudanças climáticas. E o que a gente está fazendo para ajudar a melhorar o mundo, né? Então, se a gente está começando hoje juntos, tenho certeza que a gente vai ter orgulho de poder construir algo um pouquinho melhor para todos nós, né?
Nossa, essa tua fala final aí é um apelo gigante, né? Me deu até um troço aqui agora, me deu. Oi, Oi, né? mundo, o que eu estou fazendo para você? Oi, água, né? Bah. Bora, gente, bora É isso, contaminar. mais alguém, alguma fala aí? E aí, senão a gente encerra a nossa. Dona Regina, Gabi, a gente fica à disposição de vocês, né? Se vocês A tiverem Regina outras já está dúvidas, inscrita, só que ela não participou, ela não participou da sensibilização lá. Ah, mas eu assisti depois. Perfeito, maravilhosa. E a Gabi achou que ia ser muito complexo, mas não vai ser, Gabi. Não é, Gabi, é um caminho bem Eu gostoso. também achei, viu, Gabi? De confessar aqui. Viu? E aí, por fim, a dona Regina que vai ensinar muita gente aí, achou que seria complexo, e ela que vai trazer as inovações que ela faz lá para o restante do grupo. Imagina, quem sou eu? E eu tenho Vamos. gravado, hein, Regina? A sua É? última ação com funcionário, eu gravei, eu estava lá e gravei. Enchi a boca d'água, porque eles estavam tomando espumante numa hora daquela, né? É. Hoje teve também, hoje teve também. Hoje era aniversário de um deles. Então começa a fotografar, registrar tudo isso que tudo é critério. Ela... Não, os momentos importantes dele a gente grava. É. Gabi, alguma dúvida, sugestão também? Não, acho que ficou bem esclarecido. Foi muito importante ter participado, principalmente online, para a gente conseguir entender o que a gente ficou acostumado na pandemia em fazer online. Daí parou a pandemia, pô, online é fácil, né? Tu senta ali, faz, resolve, não precisa sair do carro, não precisa. Quem não pode participar, quem está à distância, a minha mãe está lá em Floripa, em casa, escutando. Então, se fosse uma reunião presencial. Falar no online, né? A dinâmica dos encontros, ela vai ser presencial, a maioria, ou quase que a totalidade deles, mas tem uma dinâmica que é bem interessante, que sempre para os encontros podem participar até 2 pessoas de cada empreendimento, e não precisa ser a mesma pessoa. Então, por exemplo, o esposo da Gabi cuida de tal setor e hoje o módulo vai ser sobre isso. Ele pode ir. No outro encontro é um tema que a Gabi cuida ou que um outro colaborador cuida, pode mandar essa outra pessoa. Legal. Da Regina lá são em 3, então é legal, cada um, né, tem uma... Então, assim, de acordo com o módulo, vocês vão identificar que às vezes vai uma outra pessoa da empresa. Então, ótimo. Isso é bem legal, porque dá essa dinamicidade também para o negócio, de a gente não ficar preocupado assim, tá, mas e o dia que eu não puder ir, né? E aí, possivelmente, depois a gente ainda vai fazer uma dobradinha, já que a gente está pertinho, né? São Joaquim e Urubici. Quem não pôde ir no módulo no município vai poder ir no outro. Eu acho que essa troca de experiência também é importante, a gente vai ser beneficiado por isso. Mas eu acho que essa coisa também de a gente poder estar com mais pessoas e não ser sempre a mesma pessoa da empresa, também ajuda a gente a construir aí uma dinâmica dentro do negócio para sensibilizar mais gente, mas também para a gente ter aquele alívio assim na agenda, né? De que a gente vai poder ter essa dinâmica dentro dos encontros. Perfeito, perfeito. Ok. Então, boa noite. Henrique, então só manda o contrato lá para a Gabi e bora todo mundo nos encontrar dia 25. Tá ok. Vai ser aonde? Estamos em dúvida entre vocês duas. Tá bom. Tá jóia. Vamos definir melhor por causa de acho que vai precisar de apresentação, né? Vamos precisar de apresentação, vamos ter as 20 empresas, mais o pessoal do Del Turismo, então a gente deve ter um público aí de umas 40 pessoas. Mas daí o Henrique e a Gi sentam com vocês duas e tomam uma decisão de qual é o melhor lugar, beleza? Tá bom, então. Então tá jóia. Valeu, boa noite para vocês. Boa semana aí. Até amanhã. Boa semana. Tchau. Tchau.